Na verdade é que o urso, ele, como é um caçador, né? Ele é branco também, né? É difícil de enxergar na neblina. Mas a sensação que nós tínhamos era que nós estávamos sendo vigiados de alguma forma, né? Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Em setembro de 2021, o convidado de hoje, junto com o seu grande amigo aventureiro de muitos mares pelo mundo, participou aqui do Maré Sonora para contar um pouco das suas andanças e da próxima aventura que na época eles estavam planejando fazer, a passagem noroeste. E hoje eu estou super contente de voltar a falar com o Beto Pandiani aqui no Maré Sonora para saber como é que foi essa empreitada lá em cima. Beto, obrigada pelo seu tempo e seja novamente muito bem-vindo aqui no podcast. Oi, Marina, eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom falar com você, contar um pouco do que a gente viu, né, nessa viagem do ano passado, né, a Rota Polar. Uma viagem que eu já te adianto, começou quente e acabou fria. Quer dizer, enquanto nós aguardávamos a Baía de Tuktoyaktuk-Tijelá, né, que é o delta do Rio Mackenzie, tivemos um dia até de 28 graus, Olha, mas tivemos dias de 3 graus, dias de 10 graus, quer dizer, oscilou muito a temperatura. Mas depois que nós saímos para o mar, aí não teve mais dia quente. Todos os dias foram bem frios, né? E isso, para nós, foi uma surpresa, né? Porque você fica vendo as notícias, né, sobre o Ártico, o derretimento da calota polar, e a gente ouve notícias de diversos veículos e muitas vezes você não sabe quem é que está escrevendo, né, aquela matéria, né? E a minha conclusão é que a gente vive num mundo de meias verdades. Assim, é difícil saber, né, realmente o que é verdade e o que não é. Eu não vou falar de fake news porque eu não acho que esse seja o termo correto, mas eu, o que eu posso dizer hoje sobre o Ártico é que existe uma informação tendenciosa, assim, sabe, a respeito do clima no planeta. Não há dúvida que está derretendo a calota polar, a gente viu e ouviu, né? Mas é interessante também observar que o ano passado o verão atrasou quase um mês. Então, áreas que eram para já estar degeladas estavam completamente fechadas. Então, e chamou muita atenção do Igor e a minha atenção também foi a falta de padrão meteorológico, né? Foi um ano mais frio, foi um ano mais ventoso do que os outros anos anteriores e a previsão do tempo nem sempre acertava. E isso tem sido observado também pelas pessoas que moram na região, os inuits, e o próprio Igor, que vai todos os anos para a Antártica, né, velejando, ele me conta que quando ele vai cruzar o Drake, ele pega a previsão e as previsões que ele pega, mesmo na Antártica, elas não estão como eram antigamente, confiáveis, né? Então, é uma coisa interessante de você perceber, nós não somos cientistas, né? Então nós somos observadores, é que o que a gente pode falar em termos de mudança climática é a falta de padrão. Isso que chamou muito a atenção de nós dois. Beto, para quem está nos ouvindo e não conhece muito a viagem, a Rota Polar, eu queria te pedir para situar a galera e só para pontuar, o Igor Belli, que também participou aqui do Maré Sonora, foi muito legal, Beto, um parênteses aqui,
Tive a chance de encontrar o Igor, o João Paulo também, na Antártica esse ano, quando eles estavam descendo, a gente estava subindo já com o Jerome. Foi muito legal, foram poucas horas, mas muito, muito emocionante mesmo. Mas eu gostaria de te pedir só para voltar um pouquinho no passado e explicar um pouquinho da viagem, para depois a gente Sim, cair nela. claro. Não, que encontro espetacular, né? O Jerome Ponce, o Igor, né? Duas gerações diferentes, mas conectadas pelo Oleg, né? O pai do Igor, né? Ele tem muita história, né? Muita história. Enfim, a Rota Polar foi a minha 8ª viagem e a 3ª viagem que eu fiz com o Igor, né? Juntos, né? O Igor participou de outras 2 indiretamente, né? Quando o Kotick fez apoio, né? Tanto na Groenlândia quanto na Antártica. Então, nós já nos conhecemos há muitos anos, desde o ano de 2000, final de 2000, quando a gente passou por Ushuaia na Rota Austral, que foi minha 2ª viagem, né? Foi Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro, de Hobbycats. E desde então, nossa amizade só vem crescendo e as viagens vêm sucedendo-se, né? E dessa vez, nós tínhamos como objetivo fazer a passagem noroeste, também num barco sem cabine, um barco sem motor, sem assistência. E essa passagem, para quem não está familiarizado com esse nome, né, é uma passagem histórica que fica ao norte do Canadá, né, do continente norte-americano, e é um conjunto de ilhas que tem nessa região. E essa passagem ela fica fechada durante 10 meses do ano, até 11 meses, e ela abre no alto do verão, que é final de agosto. E então um barco à vela, ou um navio, ou um barco a motor, nessa época consegue passar do Atlântico Norte para o Pacífico Norte, ou vice-versa. No nosso caso, a gente veio do lado do Pacífico para o lado do Atlântico, né? Ou seja, do Estreito de Bering em direção à Groenlândia, Ilha de Baffin. E foi uma viagem bastante complexa, né? Uma logística difícil de ser executada, porque o gelo, como eu falei, ele não obedece a um padrão, né? Todos os anos gela nessa semana e as coisas acontecem de maneira uniforme. Não, cada ano acontece alguma coisa. Como acontece, né, essa passagem em abrir? Não é propriamente apenas o calor do verão que abre essa passagem, né? Porque essa passagem ela é um mar congelado, né? É a banquisa de gelo, que no inverno, quando chega setembro, outubro, começa a congelar tudo e o oceano fica num estado sólido. E a banquisa de gelo ela vai ficando cada vez mais grossa durante o inverno, porque a neve vai caindo e vai se solidificando. E o que acontece é que quando chega a primavera, que é março, abril, começam as tempestades de vento, que causam ondas, e essas ondas trabalham, né? A banquisa vai partindo e vai se separando, e quando chega o verão, com o próprio aquecimento da estação e as correntes, essas placas vão se soltando e vão abrindo, né? Então, a gente, no nosso caso, quando a gente chegou lá em Tuktoyaktuk, que foi o ponto de partida, né? Nós saímos no norte do Canadá, no delta do rio Mackenzie, é uma comunidade inuit. Nós contávamos que o mar estaria aberto nessa época do ano e não estava, né? E nós ficamos 20 dias esperando abrir. E um dia a gente tomou a decisão, mesmo sem estar completamente aberta, a gente saiu e nos enfiamos, né, no meio do gelo, que era um labirinto, né, que a gente tinha que encontrar do outro lado, né, dessa primeira barreira, vamos dizer assim. E foi, de fato, um desafio. Nós pedalávamos e girava um hélice e andava 2 nós e meio, né? Quer dizer, muito pouco. Não tem força para empurrar nada. Então, sobrava para nós alguns dias de vento, muito pedal,
e nos dias que havia vento forte, só podíamos velejar com vento favorável. Com vento contra era muito difícil, porque o mar ficava muito picado, batido, judiava demais do barco. E tivemos que lidar, né? O que a gente já sabia que ia ser o frio, né? No primeiro mês não foi tão intenso quanto no segundo, porque no segundo já tinha períodos de noite, de escuridão, né? Quando o sol baixava, a temperatura caía demais, né? Então, foram, vamos dizer, velejadas doídas, assim, principalmente o meu pé que congelou. Eu tive um problema, que eu escolhi uma bota errada, então eu paguei o preço dessa escolha errada de ficar com meu pé doendo a viagem praticamente inteira, né? E velejamos em todas as condições de vento, vento forte, vento fraco, calmaria, lugar com gelo, e muita vida animal, sempre aquela tensão em relação ao urso polar, né? Porque é uma região que tem muito urso. O que nós ouvimos dos inuits, que são caçadores, né? Que estão lá há séculos, o urso polar está aumentando, não está diminuindo. É mesmo? Existe, Olha. existe um cálculo deles, não posso dizer como eles podem ter essa conta, mas eles imaginam que tem 40 mil ursos na região que nós passamos. E aí nós falamos, mas a gente vê muitas vezes na televisão história de que o urso está desaparecendo porque está desgelando. Ele falou, não. Eles pegam e fotografam e filmam um urso antigo, um urso velho, que não consegue realmente mais caçar. Aí ele está magro, né? Porque ele não tem mais força para caçar. Mas, segundo eles, tem muito urso. A gente viu o urso, soubemos de outras pessoas que também viram muitos ursos. Então, são essas coisas, Marina, que me deixaram em dúvida em relação ao que a gente lê e as coisas que a gente ouviu dos próprios inuits, né? Eles falaram que, com certeza, o clima está mais quente, né? Eles não tinham temperaturas tão quentes como alguns anos atrás. Mas não é que você tem um verão inteiro. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um documentário na TV e o narrador falou assim, o ano passado no Ártico teve 38 graus no verão. Quando você ouve essa informação, você fala, bom, foi um dia ou foram semanas? Né? Ali não está claro. Então, essa notícia, essa informação, ela te deixa em dúvida. E eles falam, não, é uma semana por ano muito quente, depois volta ao normal. Né? Então, você fica em dúvida, né? Mas que tem menos gelo, com certeza no verão tem, mas quando chega o inverno, o gelo novamente recupera. O que talvez não recupere é que, por exemplo, ele quando congela, talvez ele congele não tão grosso, sabe? Ele congela um pouco mais fino. Então se perde muita massa de gelo a cada ano. E com certeza, se você pegar uma imagem da calota polar de 50 anos atrás, ela era muito maior. Tanto é que a passagem noroeste, há 30 anos atrás, não era possível ser feita, né? E agora é possível. Não? Quer dizer, no penúltimo verão não foi possível, mas no ano passado nós passamos juntos com outros 6 ou 7 veleiros, se eu não me engano, e foram só esses barcos que conseguiram. Outros veleiros não conseguiram passar. Então, não é algo assim tão claro e tão uniforme. Porque, vamos dizer, obviamente, quando a gente fala de mudança climática, a gente conecta a ação do homem, né? A interferência do homem na natureza. É a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo. Mas a dúvida que eu voltei dessa viagem, assim, o quanto é o homem, que com certeza influencia, a gente sabe, mas o quanto é o homem e o quanto é um ciclo. Sabe? Isso eu tenho dúvida. Acho que é difícil cravar um número. Você falar assim, é 70, 30, 70%, 30%, não sei. É difícil. Mas
eu pessoalmente, eu creio que nós não precisamos saber exatamente, né, desses números para tomarmos as providências necessárias, né? Não precisa ser um cientista para saber que a gente precisa mudar o modo que a gente tem de viver no planeta, né? Porque a mudança climática, ela está ligada à preservação das baleias, ao plástico no mar. Parece que não tem conexão, mas tem. E ao consumo, principalmente, né? Eu acho que o consumo é o maior vilão dessa história, né? Porque quanto mais você consome, mais recursos são necessários para as empresas gerarem os bens, seja em relação à água, seja em relação ao queima do combustível fóssil. Então, embora aqui na América do Sul, né, nós sejamos a parte que menos contribui para a emissão de gases de efeito estufa, onde você vê o maior discurso de que a gente tem que melhorar são justamente dos países que mais poluem, né? Que são todos do hemisfério norte, né? Se pegar a Europa, Estados Unidos, a Ásia, né, e Canadá, é 90%, né, de toda a emissão. E justamente o Ártico, que no hemisfério norte, é que está mais suscetível a todas essas mudanças, né? A Antártica, muito menos, porque a Antártica está um pouco mais isolada, a Antártica é muito alta, né? As temperaturas são mais frias no verão, embora o próprio Igor relate já algumas mudanças na Península Antártica. Então, como nós fomos fazer um filme, né, sobre as mudanças climáticas, eu posso dizer que esse foi a maior pretensão da minha vida, né? Porque como nós somos meros observadores, não somos cientistas, né? É muito difícil fazer um filme que traga algum esclarecimento para as pessoas a partir da nossa observação. Ainda assim, o filme está quase pronto, a gente vai lançar agora dia 24 de julho, na Semana de Vela em Ilhabela, e em agosto em São Paulo, né? Um documentário de 90 minutos que conta a história da viagem e o depoimento que nós colhemos ao longo desse roteiro de cientistas, pesquisadores, inuits e moradores locais. Então, basicamente foi isso que aconteceu o ano passado durante 100 dias, né? Eu vou ser obrigada a te pedir para voltar um pouquinho aí. A gente brincou na nossa conversa há 2 anos, porque eu já tinha lido que você fazia uma analogia que velejar é jogar xadrez com o vento, e a gente brincou que nessa viagem seria jogar xadrez com o urso polar, né? E eu fiquei super curiosa para saber como é que foram esses encontros, ou o encontro com esses animais que devem ser lindíssimos. Eu queria... O que você pode contar sobre isso, Beto? Eu vou dizer para você que tem uma postura antagônica, né? Você quer e não quer encontrar o urso, né? Quer dizer, é melhor você encontrar do que ser encontrado, né? Essa é uma diferença enorme, né? E o que aconteceu é que quando nós saímos de Tuktoyaktuk, haviam outras 2 expedições saindo de lá, de um casal de canadenses, assim, bem jovem, de caiaque, e um cara de stand-up. E eles iam fazer essa passagem noroeste não em 1 ano, porque não dá tempo, né, mas talvez em 3 anos. E aí nós trocamos e-mail com eles, né, como nós saímos um dia antes e o barco à vela anda mais rápido que o caiaque, nos comprometemos em mandar e-mail para eles para dizer como que estava o gelo, o caminho e tal. E no primeiro dia eles responderam para nós que eles acamparam numa praia, isso já, uns 50 quilômetros de Tuktoyaktuk, e foram atacados por urso polar. Nossa. E nós 2 não, porque a gente não parou o barco praticamente, né, nos 4 dias seguidos do início da viagem. Então a nossa única chance de encontrar urso foi no gelo, quando a gente ficou encalhado, né?
E foi uma situação bem assim, desconfortável, porque tinha muita neblina, a gente no meio do labirinto de gelo, sabidamente é o lugar que o urso fica para caçar a foca, né? Então ele tem muita foca, com certeza tem muito gelo, né? E a gente via muita foca, né? Na verdade é que o urso, ele, como é um caçador, né? Ele é branco também, né? É difícil de enxergar na neblina, né? Mas a sensação que nós tínhamos era que nós estávamos sendo vigiados de alguma forma, né? Então, para você ter uma ideia, Marina, os Inuits, caçadores lá de Tuk, né? A gente levou uma arma, a gente conseguiu comprar uma arma, um caçador vendeu para a gente, né? Porque a rigor a gente não podia ter essa arma. E todos eles falavam: vocês não podem sair daqui sem arma, que ninguém é louco de fazer um negócio desse, né? E o que aconteceu é que eles falaram: quando vocês forem escovar o dente, não usem pasta de dente, porque o urso pode sentir o cheiro a 20 quilômetros. Nossa. Então é nesse nível. Então imagina cortar um salaminho, né? Então não dava, né? E aí você fica pensando a direção do vento, né? Se o vento está soprando e indo para mar aberto, tudo bem, né? O urso não vai sentir teu cheiro. Agora, se o vento está levando para a terra ou para o gelo, aí você tem que pensar bem, né? O que você vai fazer com a comida. A gente tinha que ter sempre esse cuidado, né? Nossa. E nós, como a gente velejava a maior parte do tempo um pouco mais distante de terra, né? A gente via terra, mas era mais longe. A gente também tomou o cuidado de ancorar em lugares mais ermos, assim, que a gente tinha visão, né? Dá uma visão bem longa. Assim. E a gente não viu urso, a gente viu outros animais, mas não urso, né? E no final da viagem, sim, a gente parou numa baía chamada Leopoldo Bay, e lá, além de ver 4 ursos, a gente viu 120 belugas, né? Cercaram o nosso barco. Nossa. Que foi o encontro mais mágico da minha vida, talvez do Igor também. Nossa. Foi uma casualidade, a gente parou naquele lugar por proteção, por causa do mau tempo, era o final da viagem, já setembro, muito frio, e quando a gente entrou na baía, a gente viu que tinha umas coisas brancas na água, assim, que era a corcova dela, né? E a gente só foi ver que tinha muita baleia quando a gente subiu o drone, né? Que a gente contou. Nossa. E aí nós vimos que tinha um urso macho na praia, tentando caçar uma beluga, e depois apareceu uma fêmea com 2 filhotes, ou seja, ali era uma região de urso, né? Na ilha de Baffin. A gente ficou bem ligado, né? Você vê o urso, você segue ele com o drone, você fica filmando, é bonito, mas você não relaxa. Porque se ele olhar para o barco ancorado e achar que tem alguma coisa interessante, ele vai ali nadar para saber o que que é. E na hora que escurece, você não sabe, né, se ele está lá ou não está. Então, não é um barco que você se fecha, né? Nosso barco não tem essa possibilidade, né? Você pega um veleiro grande, não tem problema, você se tranca, acabou. Deixa o urso lá fazer o que ele quiser, você dorme tranquilo, né? No nosso caso não era bem assim. Nossa. Nossa, o pessoal que foi atacado tá bem, assim? Como é que fiquei Não, pensando? não, sim, eles fugiram, eles jogaram os caiaques na água e fugiram, tiveram depois um outro episódio, mas isso deixou, acho que o rapaz do stand-up também teve um encontro com o urso, Nossa. a gente conheceu muito caçador, né? E o que eles dizem é que os cientistas têm dificuldade de encontrar o urso porque eles normalmente estão com snowmobile, com um avião, então faz barulho, né? E eles encontram o urso porque eles saem para caçar com um trenó, né? E que é muito mais silencioso, né? Bom, e eles são caçadores, né? Eles sabem onde encontrar o urso, né? Então, eles caçam para comer, né? Basicamente, ou pegar a pele do urso, né? Mas é para comer e para pegar a pele, né?
E também caçam as baleias, né? Eles caçam beluga, eles caçam narval, eles caçam todo tipo de baleia, né? E o ox, musque, que é aquele o búfalo do Ártico, nós vimos uma manada de longe, porque é um bicho também bastante difícil de se observar. E muita foca, né? Mas as focas são medrosas, porque elas também são caçadas, né? Então, o ser humano no Ártico, ele é um predador, né? Ao contrário da Antártica, que os animais estão ali, você pode chegar do lado de qualquer animal, ele não vai fugir, né? Você senta do lado do pinguim, do lado do tipo de foca, né? Dos pássaros. Agora, no Ártico, ali mexeu, toma tiro, né? Então, lá, turma, as focas que nós vimos é porque a gente ficava parado e elas são muito curiosas, né? Então elas ficavam ali mergulhando e saindo para fora da água para observar a gente, né? Mas depois de um tempo fugiam, assim, né? Essa foi uma diferença grande que eu senti em relação ao sul, né? Certo. E no sul você não tem esse sentimento de ter um predador que pode te atacar, né? Então, eu nunca havia feito uma viagem, quer dizer, quando eu fui para a Groenlândia foi também diferente, porque tinha um barco de apoio, né? E a gente teve uma experiência, né? Que a gente estava dormindo no Cotique e um urso polar subiu no Cotique, né? Isso em 2005. Nossa! Subiu no convés porque deixaram vários peixes secando, ele sentiu o cheiro, veio nadando, subiu pela polpa e o Paulinho acordou de noite com o barulho, abriu a gaiota para ver o que era, estava um urso polar na frente dele. Nossa! Então, é um animal muito curioso, muito inteligente, que nada e corre bem. A tua chance ali se não tiver uma arma, é zero. Então, essa foi um componente diferente nessa viagem, né? Além do gelo e dessa incerteza, né? A gente ficou até, vamos dizer, 2 semanas antes de acabar a viagem, sem ter certeza se a gente ia chegar no final. Porque a parte crítica do gelo lá, ela fechava e abria, tinha muito mau tempo, numa época que não era para ter, o gelo abria, no outro dia o vento trazia o gelo de volta, fechava a passagem. Quando a gente terminou a viagem, assim, nossa, foi um alívio, Marina, que você nem... Porque, imagina, você tem patrocinador, você tem que fazer o filme, equipe, todo mundo se mobilizou, tantos anos para fazer o projeto, né? Quase 5 anos. Aí você chega lá e o gelo não te deixa terminar a viagem, né? Se isso acontecesse, eu teria que estar lá agora, né? Nesse ano, para continuar a viagem, né? E graças a Deus isso não aconteceu, né? Ô Beto, Então, desculpa, fala então. não, então foi a única viagem que a gente não sabia onde a gente ia chegar, né? Porque tínhamos possíveis chegadas, né? Tinham várias vilas inuites que poderiam ser o final, mas a gente não sabia qual, né? Então, isso gerou, assim, uma insegurança mesmo na gente, né? Psicologicamente foi uma guerra, né? Contra a natureza, assim, né? O que a gente ia ter, né? De oportunidade ou não, né? A gente já estava até preparado para abortar esse ano e esperar o ano que vem, né? No caso, esse ano agora. Nossa. Você me falou, eu tô com um monte de perguntas para te fazer, mas eu preciso voltar um segundo aí na sua fala. A pessoa do Cotique viu o urso aí a bordo e como é que foi o final dessa história? Eu fiquei, não posso deixar de te fazer essa pergunta. Paulinho Magalhães, ele quando viu o urso, todo mundo estava dormindo, ele bateu, deu um berro, fechou a gaiota, gritando urso polar, eu acordei jurando que tinha um urso dentro do Cotique, né? E o urso se assustou, pulou no mar. E aí todos saíram correndo, o urso estava nadando do lado do Cotique, olhando.
Aí, quando ele viu toda aquela gentarada, ele saiu nadando. Aí o Igor baixou o dingue e foi atrás dele com a Maristela, e o Makoto filmando e fotografando, né? Nossa. Nós temos imagens lindas do urso, né? E incrível que ele nadou o tempo todo olhando para trás, assim, né? Assim, bem desconfiado, né? Nossa. E o que os inuites falaram para nós é que normalmente o urso jovem ele não foge, porque como ele nunca foi caçado, ele não pelo homem, né? Ele não tem medo de nada. Ele sabe que ele é o topo da cadeia, né? Alimentar. Mas um urso mais velho, assim, ele pode, né? Ser um urso mais cauteloso, vamos dizer assim, né? Ele pode fugir se ele ouvir um barulho, um rojão, né? Uma arma atirando. Mas é o tipo da informação que você tem, mas que você não quer colocar à prova aquilo, porque, obviamente, se aparecer um urso, você não vai procurar saber se aquele urso é velho ou não, se você vai dar um tiro ou vai soltar um rojão, né? Nossa. É uma coisa. Porque acontece que essa viagem, Marina, a gente sentiu uma coisa interessante. Sabe que você veleja, não vê nada, nada, ninguém, outro barco, nada, nada. É um lugar ermo, assim. Você sente isso na pele, assim, sabe? Você fala, aqui aconteceu alguma coisa, dependo um do outro, assim. Não tinha como contar com ninguém. Então, um acidente, alguma coisa assim, né? Até um próprio ataque de urso, né? Tudo nós tínhamos que nos virarmos, né? Então, a gente sentiu essa coisa do selvagem, do lugar vazio, assim, sabe? Sem gente, né? Com pouca gente, né? Porque imagina, você anda, depois de dias você vai numa vila inuit que tem 250 pessoas. Aí vai para uma outra que tem 900, mas distante uma da outra, sabe? Então, sei lá, São Paulo, Rio não tem nada, em São Paulo tem 250 pessoas, no Rio tem 900. E depois tem mais outra distância dessa com mais 1.000. Você sabe que você está numa região do planeta inóspita, desabitada, e que tem um clima rigoroso e uma vida selvagem, né? Quem está errado ali somos nós, né? O resto está tudo certo, todo mundo está bem adaptado, né? O Igor e eu estávamos lá com a nossa jangada high-tech, com todos os recursos e tal, mas você sente que nada pode dar errado, sabe? Nada. Porque ali você não tem muito espaço de manobra. Então isso tornou a viagem, apesar de linda, quase nunca relaxada, sabe? Sempre alerta, espreita, olhando, sempre com o olho assim, observando o horizonte, a terra. Se vai parar num lugar, fica, sabe, ali na polpa do barco espiando, como se ficasse esperando acontecer alguma coisa, sabe? Mesmo velejando, né? Não pode quebrar, você fica olhando aquele barco, fala, não, aqui não pode bater numa pedra, não pode quebrar um leme, não pode acontecer nada. Então, você faz tudo na ponta do pé, assim, sabe? Assim, para não... Você fala assim, não posso acordar o urso, tem que passar aqui quieto, sabe? Vamos chamar a atenção. É uma coisa, assim, diferente, assim. Porque quando você atravessa o Atlântico, o Pacífico, você está mais ligado, assim, na parte náutica né, da viagem, tem os dias mais tranquilos. Ali, o frio, né, já intimida, né? Quando você faz o turno da noite, né, fica no leme de 3 horas em pé, parado naquele barco, aquela temperatura, sei lá, -10 de sensação térmica, o gelo vai penetrando dentro de você, o frio, né? E aí você faz flexão de braço, pula, agachamento, faz o diabo para dar uma esquentada. E, ao mesmo tempo, você está naquele lugar maravilhoso, com aquela luz,
é uma viagem muito diferente das anteriores, assim, nesse sentido, assim, sabe? É um lugar que você queria estar relaxado para absorver toda aquela atmosfera, né? E, de uma certa forma, lógico, tivemos momentos lindos, né? Mas sempre pensando, né? Daqui uns dias vamos chegar numa barreira de gelo, ali não abriu o mar ainda, como vai ser daqui a tantos dias, como é que vai ser, para onde a gente vai terminar, sabe? A gente fez essa viagem toda com mais perguntas do que respostas, né? E no final deu certo. Eu até essa semana conversei com o Igor e falei, cara, por mais que eu tenha sido, vamos dizer, um dos velejadores dessas 8 viagens, né? Segundo o Oleg, a chance era de 5% de êxito, né? Numa viagem, eu falei, pô, como é que todas deram certo, né? Se todas tinham uma chance grande de dar errado, né? Como é que todas deram certo, né? Então, a gente não tem essa prepotência de dizer que deram certo porque a gente veleja bem ou que a gente faz um bom planejamento. Isso tem que ser o mínimo, né? Mas tem uma parte aí, para mim, pessoalmente, um pouco misteriosa, sabe? Porque, e até misterioso também saber assim que eu me envolvo com esses projetos de forma tão entusiasmada, sabendo que o fracasso está ali à minha espera, sabe? Como é que pode ser tão... posso ser tão animado em lidar com uma situação tão incerta como essa, né? Também é um mistério para mim isso. Então agora, nesse momento da minha vida, eu estou mais pensando no filme, no livro. A gente vai lançar um livro juvenil, né, para quadrinhos, que vai sair no final do ano. Então, antes de pensar no Oceano Índico, o Igor e eu estou focado em lançar o filme, livros, para depois pensar numa viagem como a do Índico, que é uma viagem difícil, né? Vocês passaram por uma situação, Beto. Aliás, na verdade, eu preciso fazer um segundo parêntese. Tem um querido primo, José Henrique, o Kiki, que, motivado aqui pelo Maré Sonora, fez umas aulas contigo lá em Ilhabela. Você está em São Paulo hoje, né? Eu não te perguntei no começo. Tô. E o Kiki foi contigo lá em Ilhabela, falou, nossa, super bem, falou da sua seu carisma, né, da sua paciência, enfim, humildade, que a gente percebe também nas suas postagens, nas redes sociais. Você faz muita reflexão super interessante e gostou muito. Hoje em dia ele está cada vez mais empolgado. Então, vou deixar aqui esse parênteses especial para o Kiki. Um beijo gigante, um dos meus queridos primos e também apoiador aqui do Maré Sonora. Um beijo grandão, primo. Fico muito feliz de poder colaborar, né? Foram tantas pessoas que eu dei aula e vira e mexe alguém me conta, nossa, estou velejando, fiquei sabendo que a pessoa começou a velejar, tal. Não foi simplesmente uma aula, sabe? Foi uma semente aí que germinou. Puxa, esse para mim é o melhor retorno que eu posso ter, isso, né? Porque eu sei o quanto velejar e o mar me trouxe assim de aprendizados, esclarecimentos, né? A gente brinca, né, que o mar é um lugar que você não pode xingar a onda, né, nem xingar o vento, porque eles estão pouco aí, estão nem aí para você, né? Então você tem que se responsabilizar pelas coisas, né? Por tudo que você faz, né? E acaba que o mar é um lugar que ele dissolve a consciência de vítima, né? Que é uma coisa que quase todos nós trazemos para esse planeta, né? Então, em vez de você acusar, né, ou culpar alguém pela tua infelicidade, pelo teu fracasso momentâneo, você assume, se responsabiliza e muda aquela situação, né? Porque no mar é isso que acontece. E especialmente o Igor e eu, a gente tem uma relação
maravilhosa e muito sólida, muito firme, porque nós, apesar de sermos tão diferentes, né, assim, um do outro, nós nos damos tão bem, né? Nós nunca discutimos na vida, né? Em 3 viagens a gente não sabe o que é nenhuma pequena desavença. Poderia ser até vista como algo normal, né? Então, acho que esse nosso comportamento, eu acho que já é visto como algo anormal, né? De 2 pessoas se darem tão bem assim. Mas, basicamente, porque a gente tem uma atitude muito semelhante em relação ao outro, né? A gente procura um cuidar do outro, né? E isso tem se repetido em todas as viagens, virou quase que uma fórmula de sucesso dos êxitos, né? Dos resultados positivos que essas viagens têm trazido para nós dois, e eu sempre compartilho isso quando estou dando aula ou numa palestra e tal, que é fundamental, né? Você, numa relação, tirar o foco das tuas necessidades e olhar a necessidade de quem está do teu lado, né? Isso é até uma quebra de paradigma, né? Porque a gente tem uma educação errada de achar que a gente tem que receber alguma coisa, né? E quando você vai para o mar, você vai para um ambiente onde você só doa, né? Quando você tem uma equipe equilibrada, todos estão doando, né? Você recebe não como objetivo receber, né? Mas é como uma decorrência natural, né? E isso é um dos aprendizados que o mar traz, né? Então, quando eu vejo alguém que velejou comigo, que se entusiasmou e gostou do esporte e vai se dedicar a velejar, primeiro a pessoa está entrando num esporte longevo, né? Você pode velejar com 80 anos, né? Se você tiver uma saúde boa. Isso é interessante, porque poucos esportes, né, vão tão longe assim. E o fato do barco se afastar de terra, né, te leva para um ambiente não de solidão, né, mas mais de observação, de contemplação, né? E o mar é silencioso, né? Nesse sentido, não é que o mar não faça barulho, mas ele silencia a tua mente, né? E isso é importantíssimo na vida de um ser humano, ter os seus momentos de você se escutar, porque o mar te dá essa possibilidade, né? Enquanto a vida aqui na cidade é barulhenta demais, né? Então a gente aqui, Marina, a gente ouve ruído de todos os lados, né? As redes sociais, da mídia, as notícias poluídas e tudo mais. Então, sobra muito pouco tempo para você se escutar. O que, ao meu ver, é um profundo engano, né? A gente, quando se escuta, a gente tem mais chance de saber da verdade do que quando a gente lê um jornal. Mas essa é a minha experiência. É muito gostoso te ouvir, Beto. Puxa, faz um bem assim, dá uma tranquilidade de ouvir falar que é muito bom. Eu queria saber de um momento que vocês passaram, você e o Igor, na história do incidente com o mastro. Desculpa, com o mastro. Como é que foi esse momento lá na viagem? Nossa, foi um susto. Foi um dos maiores sustos da minha vida, porque você vê como é a intuição, né? Eu estava no leme, o Igor estava descansando, era noite, mas tinha luz. Bom, esse aqui é o episódio aberto dessa quinzena. Se você quiser chegar até o final e conferir tudo que a gente conversou, basta ser um apoiador ou apoiadora aqui do canal. E isso pode ser feito através da chave Pix, podcastmareasonora@gmail.com. A sua contribuição pode ser no valor que você quiser, não tem limite mínimo ou máximo.
Quando for fazer o Pix, não se esquece de colocar o seu e-mail e qual episódio deseja ouvir. Assim eu te envio por e-mail exclusivo o link para você conferir através do YouTube. Bom, se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora através da nossa campanha na plataforma Catarse. Saiba como que funciona, é super fácil através do site www.podcastmaresonora.com. Na seção Apoie tem tudo explicadinho e você pode participar dessa forma. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio e, como sempre, bons ventos!